Olá pessoal, estamos ao vivo. Abaixa a televisão um pouquinho, João. Estamos ao vivo, esperar o pessoal chegar aí. Esperar o YouTube notificar o pessoal enquanto eu faço os primeiros ajustes aqui. Aí o pessoal tá chegando já. Tá aí o AFC Carmo, primeiro a comentar. Tá aí o Magno Luiz da Silva, boa noite. Sou Bolsomito, tamo junto. Horizonte Plano, chegou aí agora. Chegou minha irmã e moderadora Kelly Santos. Tá aí meu irmão Steve Gomes, moderador também. Tá aí o grande Jonathan, abra sua mente Flat Earth, tamo junto. Chegou aí o Gilmar Souza, tamo junto, meu irmão. Tá aí o Carlos Alberto, Luiz Salgado, pessoal chegando aí. Parece que hoje o YouTube notificou o pessoal rápido. O pessoal tá chegando rapidamente aí, ó. Acabei de abrir a live, já temos 35 espectadores. Vamos lá, tá aí chegando o Cássio Cardoso Faria, boa noite. Vanilton Oliveira, boa noite, sou seu fã, obrigado meu irmão, tamo junto. Matias Souza, tá aí o Douglas Gonçalves, Gibson Tessier, tá aí o grande Rony, eu acordei tarde, grande irmão, tamo junto meu irmão. Grande... Só canal bom aí chegando, pessoal, só diretoria. Tá aí o pessoal chegando. Tá aí o J Santos, Renata Ribeiro, grande Leandro, Inteligência Natural, tamo junto. Vamos lá. Eu só tô preparando aqui os pequenos ajustes. A gente vai falar um pouquinho, vai conversar sobre alguns segredos, né, relacionados ao Monte Hermon, ao Monte Meru, algumas confusões que eu vejo o pessoal fazer. Então a gente vai dar uma esclarecida aqui, né? Não tem como ir muito longe nesse assunto, porque infelizmente as informações elas são escondidas de nós, né? Aí o Sou Bolsomito tá falando, nem sabia dessa live. Então, para esclarecer, eu botei aqui uma meta no canal de fazer lives terças, quintas e sábados, sempre por volta entre 6h30 da tarde e 7 horas. Sempre sempre entre 18h30 e 19 horas, sempre nessa. Então todas as terças, quintas e sábados, né, nós teremos essa meta. Essa terça não foi possível, também o pessoal do Centro de Pesquisa fizeram uma live, eu também estava na rua, eu estava a trabalho na rua e não tive como fazer a live, né, porque a correria eu acabei terminando o trabalho tarde, então na realidade na terça não deu. Mas a meta é lives terças, quintas e sábados, ok? Então já anota no caderninho aí, ó. Terça, quinta e sábado, live aqui no canal, a não ser que aconteça um imprevisto como aconteceu na terça-feira. Então se acontecer algum imprevisto, eu não farei, mas já anota no caderninho que os dias são esses, tá? Então, para o pessoal ficar ligado aí, sempre entre 18h30 e 19 horas, ok? E toda sexta-feira é o quadro, né, o Jornal Astronômico. Amanhã vai ter o segundo Jornal Astronômico. O primeiro foi muito legal, todo mundo elogiou, todo mundo gostou. Então amanhã é o segundo Jornal Astronômico com as principais notícias da astronomia da semana, ok? Então deixa eu ver aqui, ó, o pessoal que está chegando agora. Pera aí. Chegou o Cleberson Monteiro, tá aí o Anailton Vieira, tá aí André Costa. André Costa pergunta se eu sou de Niterói, de São Gonçalo. Na verdade, eu fico nessa fronteira, né? Porque na realidade onde eu moro é aqui. Hoje eu moro na Venda da Cruz, portanto faz parte de São Gonçalo, né? Mas aqui é tão assim, é um rio que divide, por exemplo, aqui assim, é um rio, é uma rua, porque Niterói e São Gonçalo na realidade são cidades tão irmãs, né? Que às vezes é um rio, é uma rua que divide um bairro, que divide a cidade da outra. Então na realidade,
Hoje eu moro na Venda da Cruz, mas assim, é questão de um rio, né? Do rio para lá você já tem Niterói. Tanto que o negócio é tão impressionante que tem uma rua aqui perto da minha, a rua Sapinto, né? E que na realidade ali o rio divide assim a Sapinto. A prefeitura de Niterói, ela vem fazer a coleta de lixo até o rio e volta. A prefeitura de São Gonçalo vem fazer a coleta de lixo até o lado de cá do rio. Então a fronteira entre as duas cidades é assim tão que eu me sinto um gonçalense, um niteroense. Eu sou de São Gonçalo, sou de Niterói. Então, se eu me mudar amanhã e for para outro lado da rua, eu já estou em Niterói. Então sempre morei aqui nessa área, Venda da Cruz, Barreto. Então eu me considero assim, um niteroense, um gonçalense. Então não faz muita diferença, né? Quem mora por aqui sabe como é que Niterói e São Gonçalo se divide, né? Então Ulisses Santos chegou aí agora. Tá aí a minha irmã e moderadora senhorita Lu, boa noite. Tá aí o Vanilson Clementino, tamo junto. João Batista Pontim. Tá aí Valvir da Silva Amorim. Tá aí Curiosidades do Mundo. Opa, tá tranquilo aí. Curiosidades do Mundo, um canal aí também pedindo uma força aí. Então quem não conhece aí o Curiosidades do Mundo, vai lá, se inscrevam. Tá aí o Ebert Alexander. Vamos ver. André Costa. Já respondi, né? Perguntando se eu sou de Niterói, São Gonçalo. Luigi Tadei Ribeiro, boa noite. Tá aí o Kleberson Monteiro, já falei, né? Vamos ver, deixa eu tentar pular aqui. Luan Nascimento. Mário Vieira, tamo junto. Congresso foi cancelado, não tem jeito. O André Costa tá perguntando, não tem jeito, o Congresso foi cancelado. Luigi Tadei Ribeiro, Gabriel. O Curiosidade do Mundo pedindo para mandar um salve para Portugal. Então, um grande salve aí para Portugal, grande abraço. Tá aí o CS do ET. Tá aí o Gilmar Souza, Jailton José, boa noite. Deixa eu ver se tá faltando alguém, gente, porque eu já me perdi, toda vez eu me perco aqui, cara. É incrível. Docinho de Leite, J. Santos, Maxwell Rodrigues, Marti Lemes, Igor Luciano. Tá aí o Ricardo Santos, Tiago Augusto Valério. Tá falando que eu tô bem magro. Mais ou menos. Não tô muito magro assim também não, né? É impressão sua, mais ou menos. Tá aí o Alan WR, João Vitor. Reels Live, boa noite. Vamos ver se tem mais. Agora eu consegui chegar no final. Yuri Santana. Então a gente vai falar um pouquinho aí desses mistérios. Com relação ao Monte Meru, eu já fiz um vídeo bem completo, né? Porque da outra vez tinha um pessoal perguntando bastante sobre o Monte Meru. Inclusive era dúvida de um irmão até uruguaio, né? E um irmão chileno que chegaram aqui perguntando. Eduardo, eu tô gravando, mano. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Chegou uns irmãos aqui uruguaios, Paraguai, do Chile e tal, perguntando sobre o Monte Meru. Então o que acontece? Eu fiz um vídeo bem completo. Eu desconfio muito da Ilha Jan Mayen. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ilha, a Ilha Jan Mayen. Uma pena que não tenho como compartilhar a tela com vocês, porque as minhas lives são feitas pelo celular. Mas a gente tem, eu tenho algumas informações sobre essa ilha que fica bem no ponto central realmente ali do Polo Norte. E nesse vídeo que eu mostrei, eu mostro que lá nessa ilha não tem habitantes. O clima para se chegar é muito inóspito, né? Nós estamos falando no central do Polo Norte, entendeu? No ponto central do Polo Norte. Então é um local realmente muito inóspito, fica difícil de você chegar lá com facilidade. Então o que acontece? O que existe lá, tá? Não existe população. O que existe é que quem fica lá, quem toma conta da ilha são pessoas, são militares da Noruega. A ilha, entre aspas, ela pertence à Noruega e, segundo informações, a Ilha Jan Mayen, ela possui uma estação meteorológica que é vigiada por militares. Segundo as informações que nós temos, são essas. Então eu desconfio muito dessa questão do Monte Meru ser na Ilha Jan Mayen.
E o que nós temos lá de especial na Ilha Jamai é um vulcão, tá? É um vulcão cujo nome dele é o vulcão Beerenberg, né? Então esse vulcão Beerenberg, e nós sabemos essa questão, né, magnética que o vulcão tem, né? Então, na realidade, um vulcão ali no polo central, o que ele poderia causar em questão de magnetismo e tudo mais. E é um vulcão que está em atividade. Segundo informações, a última vez que ele entrou em erupção foi em 1985. E por ser um lugar vigiado por militares, né? Inclusive nós temos algumas gravuras antigas que mostram... deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Pior que não vai dar para mostrar para vocês. Se eu puder botar o celular para vocês verem. A descrição do Monte Hermon. Pera aí, rapidinho. Deixa eu tentar aqui. Acho que a imagem não está aqui não. Pera aí. Dos povos antigos. Que visão ele tinha do Monte Hermon. Se não der para mim mostrar para vocês agora, eu faço um vídeo depois para mostrar para vocês, mostrando a visão do pessoal, dos primeiros exploradores e navegadores que chegaram lá, né? Na Ilha Jamai. Tá aqui a imagem, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou virar o celular, gente. Perdoe o amadorismo, mas é porque eu tô live no celular, não tem como compartilhar a tela. Então, vê se vocês conseguem ver aí e me respondem, tá? Tá aqui, ó. Essa é a visão. Você percebe ali que tem o vulcão, né? O Beerenberg, aí eles estão retratando a Ilha Jamai. Você tem ali a presença de muitas nuvens, um sol ali meio que magnético, né? Essa é a pintura, né? Que tem-se. Não sei se deram para vocês verem aqui na tela do computador. Se deu, bota aí para mim se deu para vocês verem. Depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar essa gravura melhor. Tá aí o João Vitor falando que o Brunão tá maromba. Deu pra ver aí, pessoal? Desculpa o amadorismo ali. Então o pessoal viu, tá aqui a Elizabeth Antunes falando que viu. Então, porque eu coloquei ali. Então vocês percebem que na gravura desse vulcão, do vulcão Beerenberg, você tem ali o vulcão, né? Isso foi retratado pelos primeiros povos que chegaram à Ilha Jamai, né? Você vê ali o vulcão ali, um sol meio expressando um magnetismo ali, as nuvens. É bem interessante a gravura dos primeiros povos que chegaram na Ilha Jamai. Então vou colocar de novo para vocês verem, já que deu para ver legal. Tá aí, ó. Essa é a gravura, pessoal. Como não tem para mim como compartilhar a tela, eu vou tentar fazer assim. Então, eu vou fazer um vídeo, vou postar o URL da imagem para vocês depois. Tá, você tá falando aqui no chat, né? Será que eu consigo fazer isso? Porque eu sempre falo que eu sou meio analfabeto, pessoal, né? Vamos ver se eu consigo postar o URL da imagem aqui no chat, que aí o pessoal vê. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo colocar aí no chat, que aí o pessoal entra e vê. Opa, acho que eu consegui aqui, gente. Pera aí. Ih, meu Deus, mas tá estranho isso aqui, cara. Ué? Vou dar enter aqui. Vamos ver se foi. Aí, tá aí, gente. Acho que tá aí. Vê se entrou legal o link aí pro pessoal ver a imagem. Que mostra... Aí, ó. Aí é só o pessoal entrar aí que vai ver como é que era a imagem dos primeiros povos que chegaram na Ilha Jamai. E hoje essa ilha só é habitada por militares noruegueses, né? Então, aí o pessoal tá falando que entrou. Então valeu. Então essa ilha, você vê a percepção dos primeiros que chegaram na Ilha Jamai, né? A percepção que eles tiveram, uma grande montanha, né? Que no caso é o vulcão Beerenberg. E você vê que eles já notaram um magnetismo, algo diferente. Inclusive no vídeo que eu fiz, eu mostro ali próximo, que a Noruega está ali próximo, uma montanha que tem na Noruega, que mostra a eletricidade e o magnetismo funcionando ali de forma impressionante. Quem não viu o meu vídeo Terra Plana Monte Meru.
Depois vocês vão lá ver que tem imagens incríveis, entendeu? Aí, ah tá, mas eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar essa imagem, tá? Pra vocês, o rapaz tá falando que ele tá no celular, não dá pra clicar no link. Mas Elizabeth Antunes, né? Ah, Elizabeth Antunes tá falando. Minha querida, porque na realidade eu vou fazer um vídeo e vou colocar a imagem aí, ok? Chegou o mulático rosa aí, esse é divertido, né? Esse aí é legal. Desse mulático rosa eu gosto. Então, mas o que eu vejo o pessoal fazendo confusão, tá, pessoal? Então, gente, não façam confusão com isso. O pessoal falando sobre questão da árvore, né? Da árvore lá do Éden, ser ali e fazer um sincretismo ali com o Monte Meru. Porque a escritura é bem clara, primeiramente, a escritura é bem clara em relatar que o Éden, o jardim do Éden, ela ficava entre os rios Tigres e Eufrates, tá? Então o jardim do Éden ficava ali mais ou menos entre os rios Tigres e Eufrates. Então não adianta querer fazer esse sincretismo com o Monte Meru, ser ali o jardim do Éden, a árvore lá do fruto do conhecimento, tá? Então tomem cuidado com isso. Eu peço aqui que tomem cuidado, porque aí já está indo além do que a escritura está dizendo, né? Porque a escritura é bem clara em colocar o jardim do Éden ali perto do rio Tigre e Eufrates. Isso só pode ser na Mesopotâmia, naquela área ali, na Mesopotâmia histórica, ok? Então, para não fazer essa confusão, e após o dilúvio, o que acontece, o que muitos já pregou, onde está o jardim do Éden hoje, no caso é onde seria o Golfo Pérsico hoje, né? Então, porque ele foi inundado após o dilúvio, ok? Tá aí, então vamos lá. Então, com relação ao Monte Meru, eu tenho essa desconfiança da Ilha Jan Mayen por conta do vulcão Beerenberg, por conta das gravuras, como eu mostrei aqui para vocês, por conta dessas coisas. Então eu tenho sérias dúvidas, né? J. Santa falando, muito louco, os relâmpagos e trovões. Justamente, tem até um rapaz que fica ali perto, né? Tem até um rapaz que fica ali perto, no vídeo que eu fiz sobre o Monte Meru, tem uma montanha na Noruega, que é ali, tudo ali próximo, no Círculo Polar Ártico, né? Tem uma montanha que os raios e o magnetismo você vê ali funcionar em cima da montanha, cara. E o cara fica colocando a mão assim, vem os raios, bah! E o cara fica colocando a mão assim, ó. É uma coisa impressionante realmente, entendeu? Tá aí o André Costa. Então, só pela gravura eu tenho, por essas gravuras históricas, como eles viam a Ilha Jan Mayen, o vulcão Beerenberg, né? E até isso tudo junto me faz desconfiar que o Monte Meru, na realidade, é o vulcão Beerenberg e é na Ilha Jan Mayen, tá? Eu não tenho certeza ainda, eu ando investigando sobre isso, mas mais ou menos o que eu consigo enxergar de tudo que ocorre ali naquela região, tudo indica que seja ali sim na Ilha Jan Mayen, que é protegida pelos militares noruegueses. E como o clima é muito inóspito também, muita gente não se arrisca, né? E como tem outra ilha que é mais importante, que é habitada um pouco para ali um pouco para, não sei se é para leste ou oeste, é outra ilha, eu esqueci o nome da ilha agora, que a outra ilha é um pouco mais afastada, é mais habitada, que também pertence à Noruega. Mas ali, na Ilha Jan Mayen mesmo, que é a Ilha Jan Mayen é no ponto central mesmo, do Polo Norte. Então ali então ali é muito complicado. O clima é inóspito demais para chegar lá e tem tudo para ser ali. Eu não tenho certeza, mas ando investigando muito sobre a Ilha Jan Mayen e eu estou chegando a algumas conclusões. Outra dúvida do pessoal é sobre o Monte Hermon, né? Sobre a questão do Monte Hermon que o pessoal tem me perguntado. O Monte Hermon, ele tem... Antes de falar, já falei do Monte Meru, a desconfiança de ser na Ilha Jan Mayen. Na realidade agora eu vou dar um abraço aqui antes de falar do Monte Hermon, tá? Pessoal que chegou agora, Carlos Alberto Nogueira, tá aí, tamo junto, meu irmão. Tá aí o canal do Kleber Onça, tá aí o Ronaldo Mendonça, chegou agora também. Rádio Terra Plana, boa noite. Tá aí o J. Santos, acho que eu já falei dele. Marcelo Estevam, Juliano Flore, tá aí, chegou agora também. Evandro Bavardreg, boa noite. Tá aí o pessoal que chegou agora.
Tá aí o Marcos Roberto Santos Pereira, boa noite. Então agora eu vou falar do Monte Hermon. O Monte Hermon, a dúvida do pessoal é sobre a questão dos anjos caídos. Tá aí o Rafael Rodrigues, o Wilson Antônio, o Horizonte Plano aí, já tinha falado dele. Ele falou que achava que o Monte Meru era próximo ao Everest. Não, na realidade ele fica ali no polo central, no caso, bem onde a gente conhece como Polo Norte na bola, na Terra plana, no polo central, né? Então na realidade é próximo ali cara, tudo me leva a crer na Ilha Jamai e no vulcão Berenberg. Não, porque eles estão bem ali no polo central, né? Então na realidade tá aí o Simon, porque no caso o Everest fica ali na cordilheira do Himalaia, né? Ele fica ali, se eu não me engano, entre o Nepal, fronteira de Nepal fronteira do Nepal com a Índia, se eu não me engano, ou com a China, eu não lembro. Mas o Monte Everest fica ali. Então não é no polo central como é o Monte Meru, ok? Então dúvida aí do Horizonte Plano. Tá aí o Simon Januário, tá aí o Rubens Carlos, Fabrício do Acordeon, direto de Maceió, grande abraço. Jorge Coelho, ele é de Belém do Pará, grande abraço para Belém. E se o Criador permitir, assim estarei aí em Belém no dia 21 de abril, ok? Na segunda palestra nacional de Terra Plana, o Jorge Coelho está convidado para comparecer lá. Estarei, se o Criador assim permitir, eu e o Raí, com a organização do Denis e do Rico, com o apoio do Rony, do Cláudio, do grande Cid. Então estaremos aí em Belém do Pará no dia 21 de abril, ok? Tá aí o Mulático. Mulático Rosa é uma comédia, né? Então, pessoal, vamos lá. Aí tá aí o Jorge Coelho falando, certeza eu estarei lá. Isso aí, meu irmão. Então a gente vai se conhecer lá. Vamos lá. O que acontece? Sobre a questão do livro de Enoque, quando ele fala para onde os anjos caídos eles foram, né? Então os 200 anjos caídos do livro de Enoque, na realidade, vamos ler aqui o trechinho de Enoque que diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Aí começa lá, vamos lá, calma aí, deixa eu pegar direto aqui. Vamos lá, quando ele cita, deixa eu pegar só a passagem certa aqui. E os anjos, os filhos... tá falando de outra coisa aqui, parará. Deixa eu só pegar aqui, do Monte Hermon, gente, deixa eu tentar achar aqui. Calma aí, gente, que eu tô procurando aqui. Gente, sumiu daqui. Oh, meu Deus. Espera aí, gente, espera aí que eu já vou achar aqui. Tá aqui, ó. E eram ao todo 200 e desceram sobre Ardes, onde é o cume do Monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e amarraram-se uns aos outros com maldição. Diz aqui o livro de Enoque, capítulo 6, versículo 6. Então, achei aqui, gente. Sobre a questão do Monte Hermon, então Enoque relata que os anjos caídos, aqueles que vieram, eles se abrigaram ali no Monte Hermon. Então muita gente tem dúvida, né? O Monte Hermon, onde fica? Então o Monte Hermon, ele fica ali na fronteira entre o Líbano e a Síria, ok? Aí o J. Santos dizem que, será que eles estão presos na Antártida? Eu pensava isso. Hoje eu já não penso mais, né? Hoje eu tenho lá minhas dúvidas. Pode ser, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acreditei mais que eles estivessem na Antártida, mas hoje eu já não confio muito nisso. Porque também teve algumas operações, não sei, cara. É muito estranho, pode ser que estejam, mas uma coisa interessante nesse assunto é que o Monte Hermon, ele fica ali na fronteira entre Líbano e a Síria. Porém, nós tivemos várias guerras já, tá?
nós tivemos várias guerras relacionadas ao Monte Hermon para controle do Monte Hermon, ok? Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Eu sei que houveram algumas guerras já para controle do Monte Hermon. Calma aí, deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Se está falando alguma coisa. Ó, tivemos guerra, vamos à guerra. Ó só pelo controle do Monte Hermon, hein? A área do Monte Hermon foi capturada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. Sempre houve uma batalha muito grande. O pessoal fala assim, tem muita guerra no Oriente Médio, né? Olha só como tem coisas escondidas ali. O livro de Enoque relata a descida desses anjos caídos e que eles fizeram um posto... como se muita gente diz que eles têm um posto avançado lá no Monte Hermon. E você até hoje, aquele local é um local de muitas guerras. Você teve, por exemplo, para controle do Monte Hermon, a Guerra dos 6 Dias, né? Cujo território foi anexado por Israel. O Monte Hermon, ele fica lá na fronteira entre Síria e Líbano. O que Israel tem a ver com isso? Entendeu o que eu estou falando? Então é tudo por absoluto controle do Monte Hermon, aonde os anjos caídos supostamente teriam... supostamente não, teriam vindo, segundo o relato de Enoque, né? Então, na realidade, para você ver, em 1967 você teve a Guerra dos 6 Dias, que ele foi anexado a Israel. Depois, em 73, nós tivemos outra guerra, e ele voltou a ser capturado pela Síria, o Monte Hermon, ok? Em 6 de outubro de 1973. Olha só, no primeiro dia da Guerra do Yom Kippur. Aí Israel recuperou, depois houve outra guerra. Israel recuperou tanto o setor que controlava anteriormente, como os setores sírios, em 21 de outubro do mesmo ano. Na terceira batalha do Monte Hermon. Aí em 1981, esses setores eles foram anexados por Israel, através das leis das colinas de Golã, que impôs as leis e a administração israelense ao território ocupado. Aí vai embora. Então as leis das colinas de Golã. Então até hoje você tem o Monte Hermon, que fica lá na fronteira entre Síria e Líbano, sob o controle de Israel. Então você já percebe que tem algo estranho aí. E você vê hoje a guerra da Síria, você vê o que tem acontecido. Então, na realidade, nós temos muitos problemas, tivemos várias guerras para controle desse monte, do Monte Hermon. Por quê, gente? Né? Por que tanta guerra em torno de controle de um monte? Então, o relato é o que eu falo, gente. A história nos mostra, né, o que tem de estranho nisso, né? Não é só questão, porque muita gente fala assim, esse cara é conspiracionista, ele é teórico da conspiração. Isso aí foi um estereótipo criado, porque apesar de você ter os fatos e as evidências sobre as coisas, eles criaram esse estereótipo para nos, né, para tentar ridicularizar tudo que nós falamos. Então sim, houveram várias batalhas e várias guerras para controle do Monte Hermon, monte esse que, segundo o livro de Enoque, se estabeleceu os anjos caídos. Então, sobre o Monte Meru e sobre o Monte Hermon, que o pessoal tinha dúvida, o que a gente tem de informação é isso, né? Na realidade, muita gente confunde a questão deles estarem na Antártida. Eu também não duvido, tá? Mas não vejo isso relatado no livro de Enoque. Foi uma confusão de um tradutor ali, que ele achou, né? Porque ele diz assim aqui: eu fui para o sul e ardia dia e noite, onde havia 7 montes de pedras preciosas, 3 para leste e 3 para sul. É essa passagem que confundiu aqui o tradutor, mas assim, porque diz que ele foi para o sul, né? Na realidade ardia dia e noite, né? A Antártida é clima anual de menos 50 graus. Isso aqui ele não pode estar relatando a Antártida. Ardia pode ser ali ao sul mesmo. Tem vários desertos da Arábia e tudo mais, né? Então, na realidade, mas eu não duvido que a Antártida também faça parte disso, né?
devido à proteção também que ela tem. Aí tá aí o Mário Vieira. O núcleo da Terra perde o seu magnetismo, sendo assim não teríamos essa força magnética. Vou te mandar um pequeno vídeo. Justamente, segundo eles, o núcleo da Terra é porque diz que ele é de ferro e níquel. E ele também tem a sua rotação, né? Só que, como diz o nosso querido professor Afonso, né? Ele nos explica, o cara que é doutor em sismologia, que o que tem no núcleo é um material com a viscosidade da água, né? Isso aí, infelizmente, ninguém tem como rebater. O cara é doutor em sismologia, quem vai falar o contrário do que o cara fala? Ele diz que o nosso núcleo gera magnetismo porque está rotacionando também. Olha que loucura, cara. Aí também tá Vanilton Oliveira. Todos os híbridos foram destruídos no dilúvio. Diz aí o Vanilton Oliveira. Vamos lá. Tá aí, chegou o Antônio Santana. Grande abraço, meu irmão. Luigi Tadei Ribeiro. Então, pessoal, algumas dúvidas que o pessoal tinha sobre o Monte Meru, eu tenho investigado sobre a Ilha Jamai, né, sobre essa questão do vulcão Beerenberg. Tenho investigado também sobre a questão do Monte Hermon. E o que a gente tem de relatos, infelizmente, é muito difícil. O que a gente tem são os fatos históricos, as guerras para controle dos montes e tudo mais. Então, realmente é muito complicado, muito difícil a gente ter... O que a gente pode falar mais ou menos é isso. Aí tá aí o Max Mille, manda um salve para Casimiro de Abreu. Então, salve aí para Casimiro de Abreu e para a filha dele, Sofia, de 4 anos. Valeu, um grande abraço para Sofia e para Casimiro de Abreu, aqui do Rio de Janeiro, né? Algumas horas de distância aqui, né? Do Rio de Janeiro, de Niterói. Casimiro de Abreu. Tá aí o Misael Caetano, Tiago Oliveira, tamo junto. Então, pessoal, vamos abrir aqui agora para algumas perguntas. Se o pessoal quiser, o que eu tinha para falar do Monte Meru e do Monte Hermon, né? A gente, infelizmente, tem poucas informações e o que a gente consegue aí, a partir do momento que a gente tenta investigar, é muito, muito complicado. Mas a gente vai chegar lá. Não adianta que não há nada oculto que não seja revelado, não é verdade? Então tá aí o Misael Caetano de Brasília. Grande abraço para Brasília. Fernando Belo, qual a razão de se dominar o Monte Hermon? Então, eu acabei de explicar aqui sobre o livro de Enoque, né? E a queda dos anjos. E eles se estabeleceram no Monte Hermon segundo o livro de Enoque. E até hoje, né? Existe muita guerra para controle daquele local. Então é isso que eu estava explicando aqui. Misael. A ameaça foi detectada. É o notebook aqui. Vamos lá. Misael Caetano falando: gosto muito do seu trabalho e da sua coragem. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. O Wellington Amorim. Você acha que a Terra plana foi um vazamento ou profecia para nossa geração? Na realidade, não deixa de ser uma profecia, porque foi dito que não haveria nada que estivesse oculto que não fosse revelado, né? Então não tem jeito, tudo será revelado no fim dos tempos, é o que nós vivemos, é o fim dos tempos, sim, é uma das grandes revelações, e virão mais por aí, né? E a Terra plana faz parte, né, dessas grandes revelações para o fim dos tempos. Qual a vantagem para Israel? Vantagem militar? Ora, cara, muito da tecnologia que temos hoje são passados por essas cabeças, né? São passados por esses seres. Então, que lá no início eles ensinavam os homens a fabricar armas para guerra, trabalhar com bronze, com metal, e conforme o tempo vai passando, assim, cara, tudo vai sendo transformado aos poucos. Então eles não poderiam simplesmente colocar ali a tecnologia que temos hoje, né? Então muita coisa eles passam, vantagens, com certeza, muitas vantagens, questões econômicas, questões financeiras, questões, entendeu? Então muitas coisas, eles são, né?
Eles são o topo da pirâmide, né? Da pirâmide. Aquele olho que tudo vê representado na pirâmide tem muito a ver com eles, com os caídos. Ronaldo Mendonça. Enoque diz que nós somos geneticamente modificados com genes de reptilianos. Eu não sei se são todos, né? Ele dá a entender alguma coisa assim, mas na realidade eu não sei se isso é para todos, ok? Eu acho que é para algumas pessoas, não somos todos nós. Reinaldo Mendes, somos todos reptilianos. Eu acho que não, mano. Não é para todos isso aí. Misael Caetano, o que despertou a você falar de Terra plana? Sempre acompanho o seu canal. Então, eu sempre, na realidade, eu sempre tinha uma dúvida, ok? Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, meu irmão. Perdão. A internet tá dando umas quedas aqui, mas eu já vou. Vamos lá. Eu sempre tive dúvidas acerca do formato da Terra, acerca das explicações relacionadas à gravidade, né? E eu sempre estudei muito essas relações entre a ciência moderna, eu sempre pesquisei muito sobre isso, e o misticismo, que estava sincretizado com ela, o ocultismo e tudo mais. Então eu já tinha muitas dúvidas por conta disso. Eu vejo que, por exemplo, a teoria do Big Bang, ela é baseada na mitologia hindu, entendeu? Porque não tem como um cara perceber do nada que o mundo estava num ponto e de repente explodiu e criou todas as coisas. Não tem como um cara... Eu fico bobo com os céticos, né? Os caras que se dizem ateus, se dizem céticos. Eles são céticos com tanta coisa, mas não são céticos quando um cara diz que o universo estava num ponto menor do que um grão de areia e explodiu e criou todas as coisas. Eu não sei como que um cara não é cético quanto a isso, quanto a uma loucura dessa. E o pior, ele acredita nisso piamente, sem ter a noção de que isso foi retirado justamente de uma mitologia. Entendeu? Não tem como você desassociar Big Bang com o Deus Shiva. Não tem como. Deus Shiva é isso. É a ordem pelo caos. A explosão, o caos cria toda a ordem. Isso é Shiva. Assim Shiva criou o mundo. Então o que o Padre Lamartre fez foi um sincretismo. Mitologia com ciência. Entendeu? Isso é fato, cara. Até quando você vai ver os universos paralelos, as teias universais, que também provém da teoria do Big Bang, você só vai parar no Deus Brahma, né? O Deus que teceu o universo como aranha, né? Como teias de aranha. Então, tudo isso só vai dar em mitologia hindu. Então, quando você investiga tais coisas, você começa a questionar sobre tudo, né? E quando comecei a ver aí vários vídeos de Terra plana em vários canais, e demorei mais ou menos uns 6 meses pesquisando o assunto, até que resolvi criar o Mistérios do Mundo, né? Tem 1 ano e pouco. Eu tinha um canal anterior que eu falava um pouco de escritura e tal, mas você vê que se você olhar meu canal, ele está desde 2015, mas não era o Mistério do Mundo, era outro nome, que eu falava somente de escritura. E aí de repente, quando chega, eu começo a pesquisar 6 meses depois, eu me senti preparado para falar de Terra plana e criei o Mistérios do Mundo, né? Mais ou menos aí tem 1 ano e 6 meses, e comecei a falar do assunto. E aí comecei a pesquisar incessantemente e tô nessa guerra aí diária. O Fernando Belo está perguntando: que vantagem teria dominar? Então, foi o que eu expliquei, o Monte Hermon. Eles são o topo da pirâmide, cara, os anjos, simples. Então é preciso que o local tenha proteção, né? E que seja proteção, por exemplo, de aliado dos grandes governos, e não dos povos árabes, por exemplo. Então, quem é aliado dos Estados Unidos, da coroa britânica? É Israel, né?
Então eles não vão deixar que os árabes eles tomem conta lá do Monte Hermon, onde estão os anjos caídos. Lá eles são o topo da pirâmide, o olho que tudo vê. Tudo relacionado à ciência, tecnologia, à educação, ao que a gente vai aprender, o que a gente vai... Então eles são responsáveis por tudo, né? Vamos lá. Desbravador da Web. Bruno, e esses crê da Terra convecta? Cara, eles querem deve ser misturar a Terra plana com Terra convexa. Na realidade, eu já fui procurado. Alguns do Instituto Dáquila já falaram comigo. Eu não vou julgar agora, eu prefiro aguardar o documentário. E tudo, cara, todos os projetos que envolvem, né? Porque Terra convexa, na realidade, ela é Terra plana, né? Só que eles mudaram o nome por causa da convexidade dos continentes, segundo as informações que eu recebi. Já recebi e-mail, já recebi mensagens por Facebook do pessoal do Instituto Dáquila. E eles foram bem educados e tal, e me explicaram mais ou menos. Eu falei, eu prefiro ver o documentário, né? Então eu não vou fazer nenhum pré-julgamento. Eu vou deixando bem claro que o que mais me interessa no documentário é os testes de curvatura feitos a laser. Isso para mim é importante. O que eu aguardo ansiosamente é que eles falam que provaram e descobriram um continente além da borda de gelo. Isso eu estou esperando ansioso, porque eu quero ver que nível de provas são essas. Estou muito ansioso para isso. Agora, qualquer outra questão que for associada, por exemplo, à Flat Earth Society, de que a Terra se movimenta, por que não? Isso aí não tem como. A Terra é estacionária, não tem como provar nenhum movimento nela. E disso aí, dificilmente, eu não abro mão disso, né? Então, o que acontece? Tem coisas... Então, já ouviu falar aquela coisa assim, eu não julgo ninguém e nem nada antes de ver. Isso é o que o pessoal fala também, eu não sei se eles vão dizer isso. Então, na realidade, examinar tudo e retém o que é bom. Então eu quero tirar dali o proveito do que for bom para o conhecimento, o que for bom para a Terra plana. Agora, o que passar disso, né? O que for, a Terra se movimenta, a Terra acelera, como diz a Flat Earth Society, eu vou examinar e reter o que é bom. Assim que eu vou agir com relação a isso, né? Mas com respeito, né? Agora, eu tenho que ver que nível de pesquisa, por exemplo, para eles provarem que a Terra se movimenta, né? Que aí eu quero ver, porque o pessoal do Globo não conseguiu. Então eu nem sei se eles vão fazer isso. Isso aí muita gente fala também, eu quero ver primeiro, né? Então eu não gosto de julgar uma coisa antes de ver. Tá aí o Eduardo. Mais uma pergunta da Terra convexa. O que eles me explicaram, segundo o que eles me passaram, o pessoal do Instituto Dáquila que me procurou. Segundo o que eles me passaram, Terra convexa é Terra plana. A única diferença é que eles falam da convexidade dos continentes e que, assim, eles não queriam... eu não vou nem falar sobre isso aqui porque foi uma conversa assim, então não vou falar sobre isso não. Mas na realidade, Terra convexa é Terra plana apenas com relação à convexidade dos continentes, né? Então eles botaram Terra convexa, mas é Terra plana, é a mesma coisa, né? Mário Vieira, procure no YouTube Wheat Magnet. Esse vídeo aí vai mostrar que todo metal, que ao derreter até o centro, ele perde o magnetismo. Opa, beleza, Mário Vieira, obrigado aí pela informação. Tá aí o Dionis Carvalho. Aí... o Juliano Flori, em relação às placas cuneiformes da Suméria. Opa, eu tô pesquisando, eu vou fazer em breve um vídeo sobre isso, tá, meu irmão? Tá aí a dúvida do Juliano Flori. Em relação às placas cuneiformes da Suméria. Tem muita coisa relacionada à Suméria, né? E Fenícia, né? Muita coisa legal pra gente tratar e eu ando pensando em fazer uns vídeos sobre isso, bem interessantes. Desbravador da Web, Grande Enoque, Marcelo Estevam. O que você pode falar sobre as duas testemunhas? Esse assunto, cara, eu não
Muita gente fala muita coisa em relação a isso e eu não tenho muita certeza sobre o assunto. Quando fala de escritura, eu gosto de ter certeza sobre o que eu vou falar. Aí muitos dizem, Moisés, é Enoque, é Moisés, é Elias, né? Eu não tenho certeza sobre isso, eu não gosto de falar com escritura, eu sou muito devagar. Assim, tenho medo de falar o que eu sabe, para não... Então, sobre essas duas testemunhas, eu tenho realmente muitas dúvidas quanto a isso. Então, para mim não falar besteira, principalmente com relação às escrituras, eu prefiro não falar sobre isso. Vamos lá, olha a dúvida do André Costa. Pense bem, deve ser Deus que ele está falando. Cria anjos já perfeitos. Como pode esses anjos se revoltarem contra o Criador do universo e igualarem-se a nós simples pecadores? Não faz sentido, deve haver alguma explicação. Bem, preste bem atenção à dúvida do André Costa. O Criador, tudo o que ele faz, ele tem um propósito. O Criador é onisciente. Então, se ele criou os anjos, ele já sabia que haveria os bons e os maus. É óbvio disso, é óbvio. Ele quando criou os seres humanos, ele sabia que ia ter os seres humanos bons e os seres humanos maus. Ele poderia ter criado tanto anjos como seres humanos robôs, né? Poderia ter criado um monte de robô. O Criador chegava, esses robôs só vão fazer o que eu quiser. Vai ser tudo bonzinho, vai ser tudo ali, ó. Então a gente seria um monte de robô que faria só coisa boa, tudo bonitinho, mas não teríamos a liberdade. Isso se chama livre-arbítrio. Então a maior prova do amor do Criador é o livre-arbítrio, é a liberdade. Ele nos deu um cérebro desse tamanho para que nós pudéssemos pensar, nos ensinou o que era bom e o que era mal, e deu a liberdade de escolha. Quer melhor do que isso? Para ele seria muito fácil criar um monte de robô que fizesse somente o que ele queria. Mas aí nós não seríamos livres, nós seríamos escravos. Entendeu? Então, na realidade, tanto em relação aos anjos quanto em relação aos humanos, tudo que ele criou, ele sabia muito bem o que iria acontecer com a criação dele. Entende? Então, na realidade, o que ele fez foi por amor. É o livre-arbítrio. Ok? Então é por aí. Tá aí o Antônio Santana. Eu acho que somos, todos nós, o nosso cérebro é idêntico ao de cobra, quase igual. Por isso já nascemos com o pecado, diz aí o Antônio Santana. Antônio, nós já nascemos pecadores, mas também já nascemos salvos, né? Pelo Cordeiro lá no dia do seu sacrifício, né? Ao mesmo tempo que nascemos pecadores, já somos salvos por ele. Nós não podemos perdê-la, né? Salvos nós já somos. Nós só não podemos perder a salvação. A gente vive para não perder ela. De acordo com a palavra, foram os anjos que modificaram o sangue humano. O RH negativo. Tá aí o CK. Diz aí o CK. De acordo com a palavra. Que palavra, né, meu irmão? Tem que ver, porque há muitas conjecturas sobre ele. Não tenho dúvidas sobre os reptilianos, sobre esses anjos caídos. Não tenho dúvida alguma. Tenho certeza que eles estão aí. Eles controlam os governos, eles podem... eu concordo parcialmente com David Icke. Então, eu não tenho dúvidas sobre isso. Tenho certeza que eles atuam aqui e de forma bem evidente, né? Então... Agora, como no caso essa questão sanguínea aí já é um estudo mais profundo, né? O Fernando Belo. Meu irmão, essa questão de Israel é delicada, né? O que nós temos lá hoje não é Israel, entendeu? Não é o povo. O que nós temos lá hoje não tem mais nada a ver com aquilo que era antigamente. Israel de hoje é um estado criado pela ONU, entendeu? Pelos poderosos. Não é mais, aquilo lá já era, já se perdeu. Aquele povo lá já não existe mais, entendeu? Quando pra você ter uma ideia, Israel era formado por 12 tribos, ok? Você tinha lá várias tribos, né? Dos filhos oh meu Deus, dos filhos de Jacó.
Então você tinha lá vários filhos dele. E daí você tirou, quando Moisés tira o povo lá tira o povo lá do Egito, então ele tinha 12 tribos. Quando você chega no tempo do Salvador, olha só, no tempo do Salvador você só tinha duas em evidência, que era Judá e Benjamim. Só tinha essas duas, as outras tinham já acabado, bem dizer. E imagina isso nos dias de hoje, acabou, não tem mais isso. Hoje o que você vê, o que tem na escritura é os falsos judeus, os que se dizem judeus e não são. É isso que as escrituras dizem, que isso iria acontecer. Então o Estado de Israel que foi criado hoje, tá? Quando você vê aqueles homens, se você vê o povo hebreu, o povo daquela época, eles não eram branquelos como esses homens de hoje não, cara. Os homens de hoje, eles parecem os alemãos. Você vê o Rothschild, a família Rothschild lá nasceu na Alemanha, mas se auto-intitula judeu. Entendeu o que eu tô falando? Ele se proclama judeu, mas não são. Os judeus que estão lá hoje já não é mais aquele povo, já acabou. Já foi, aquilo lá já era. Então, depende do que você quer dizer. Então, Israel está com os anjos caídos. Essa nação de Israel criada pela ONU não tem nada a ver com aquele Israel lá daquela época, tá? Com aquele povo de lá. É isso que eu quero dizer. Ok? Então você tem aqueles caras, hoje em dia você tem os judeus, eles são tudo brancão, né? Parece até uns alemão, já viu? Então na realidade o que você tem é isso, cara. Na realidade você não sabe mais o que é quem ali. Entendeu? É muito complicado. A coisa mudou demais de figura depois das histórias. Então na realidade é muito complicado você taxar. Esse Estado foi criado pela ONU. Não tem, é preciso entender. Esse Estado aí foi uma criação da ONU para manter Estados Unidos, Coroa Britânica, sob influência ali daquele território. Não só em relação ao Monte Hermon, mas em relação ao petróleo, a tudo aquilo que envolvia ali as riquezas que existem ali. Entendeu? Então não confundia, dizer que Israel está com os anjos caídos. Depende, né? Se você pegar, por exemplo, depende, cara. Sabe, eu não quero nem entrar nesse assunto, porque muita gente fica triste quando a gente entra nesse assunto, né? Mas, por exemplo, um exemplo, o povo lá do deserto, o povo lá que Moisés levou, eles construíam um bezerro de ouro para adorar. Moisés tinha uma serpente de bronze para fazer adoração. Então, calma aí, cara, entendeu? É porque as pessoas colocam assim, como povo de Israel, sagrado. Não, sagrado somos todos nós, cara. O povo de Israel foi um povo escolhido para ser sombra da realidade. É diferente, ok? Então tomem cuidado com isso, tá? Para não confundir isso. Existia um povo escolhido pelo Criador, que ele retirou realmente, que estava cativo no Egito. Mas esse povo demonstrou várias vezes o que se podia e o que não se podia fazer. Foi um dos povos mais, fizeram mais merda. Foi o povo de Israel, cara. Tanto que Isaías profetizava contra eles direto. Cara, vocês só fazem... Eu vou falar aqui, entendeu? Isaías não falava isso. Mas vocês só fazem besteira, cara. Israel vai cair. É o que ele falava o tempo todo, porque o povo só fazia besteira. Então, o povo de Israel foi utilizado pelo Criador para mostrar para nós o que podia e o que não podia fazer, e para ser sombra dos bens futuros, ok? Assim como a lei, tudo que foi mostrado ali. Então, se você tinha um tabernáculo de pele, né? Era assim, lá você tinha um tabernáculo de pele que foi construído, onde tinha a arca representando o Criador e tudo mais. Isso é sombra. Aquilo ali não é pra gente fazer, não é para construir tabernáculo de pele de cordeiro, nem para construir uma arca. Aquele povo fez para mostrar, para ser sombra do que é a realidade hoje. O que aquilo era sombra? Aquele tabernáculo era a habitação do Pai, feito de pele, para mostrar que nós somos a habitação do Pai. Nós somos feitos de pele, assim como o tabernáculo. E o Pai habita, a arca representa o nosso coração, onde o Pai habita, entendeu? Então tudo isso, aquilo lá, não é para fazer. Aquilo são coisas físicas para representar as espirituais, que são as verdadeiras, tá? Então o povo de Israel fez muita merda também para nos mostrar o que a gente não deve fazer, entendeu? Salomão construiu um altar para cada deus de cada mulher que ele tinha.
Entendeu? E idolatria a cada deus de cada mulher que ele tinha. Então, são coisas que ele fez uma coisa que não é pra gente seguir. Então tem que tomar cuidado com isso. Ah, porque Israel tá com os anjos caídos. Não é? Cara, esse povo que tá lá nem representa mais aquilo, né? Aquilo já acabou. Agradecer demais, gente. 130 likes. Obrigado aí pelo carinho, tá? Tá aí minha irmã Rosa Lúcia, moderadora do canal agora. Muito obrigado, minha irmã. Tamo junto. Tá aí. Tá aí o Ronaldo Mendonça. Ele tá falando aqui sobre o nosso cérebro, né? Ter um complexo reptiliano, que ele fugiu o nome a ele agora. Na realidade, mas tem, eu não duvido, tá? Eu não duvido disso, eu creio piamente que os reptilianos eles estão aqui. Agora, tem essa questão de ter pessoas, né? Isso eu acredito. Ter pessoas que são suscetíveis ao que eles mandam fazer, e tem pessoas que não, entendeu? Mais ou menos por aí. Tá aí, enérgica. Sou estudante de física. Não é do nada, é uma explicação plausível com base em evidências. Porém, não há comprovação empírica. Eu não sei sobre o que ele está falando. Denilson Xavier. Cara, eu sempre achei que a Lua é maior que o Sol. Mas quem sou eu para duvidar do Criador? Aí tá travando, né, pessoal? De vez em quando tá dando uma travada mesmo. Tá aí o Misael Caetano. Muito bom. Tá aí o pessoal. CK, Miru. Tá aí o Rosa Lúcia, minha irmã. Boa noite. André Costa, seria possível irmos aos confins da Antártida sob o mar sem que sejamos pegos? Pergunta idiota, desculpe. Não, nenhuma pergunta é idiota, toda pergunta é válida, né? É óbvio que eu acabei de mostrar há pouco tempo atrás de fazer um vídeo sobre o navegador norueguês, que ele não chegou a entrar na Antártida, tá? Ele estava apenas ali por perto, procurando um iate de um amigo que foi afundado. Então ele estava ali, bem dizer, a gente caracteriza como águas internacionais, e ele foi preso pela marinha chilena. Então, eu não creio que tenha facilidade. Primeiro que o terreno é inóspito. Para você fazer quando tem turismo, que o turismo só é feito na parte oriental da península, segundo as próprias agências de turismo, né? Já cansei de provar e mostrar isso aqui. Então, quando você tem o turismo somente na parte oriental da Península Antártica e nas ilhas Shetland do Sul, só ali que você tem turismo, os cruzeiros são feitos com navios quebra-gelo. Então imagina se a gente teria facilidade de chegar até lá e não ser pego, né? Então é muito complicado. Tá aí o Vanilton Oliveira falando sobre os anjos caídos também. Que tem essa questão, né? Dos filhos de Deus, eles se interessaram pelas filhas dos homens e tal. Tem toda essa questão também. Aí criaram os híbridos, né? Mas segundo informações eles foram destruídos no dilúvio. Mas aí já não tem nada a ver com os anjos caídos em si, né? Ele tá falando o Ronaldo Mendonça falou que é complexo reptiliano. Tá aí o Vanilton Oliveira. Os híbridos, isso aí que eu acabei de falar. Tá aí menina, mulher. Tá aí Mazola Sá, grande irmão Mazola, tamo junto. Grande Mazola. Tá aí o P.A. Cedilha, boa noite. Luciano França. Tá aí o Jones Carvalho. Lembrando que reptiliano ainda é teoria, desde que ninguém ainda não viu. O que nós temos é aquele negócio.
Nós não vemos, mas nós temos amplas evidências, né? Não só históricas, como em pinturas e tal, de povos antigos, né? Isso tudo também serve também de parâmetro de prova para a existência desses seres, desde os primórdios, né? Em várias culturas nós temos a presença dos reptilianos lá, desde do Éden, né? Na serpente, na cultura egípcia, em todas as culturas nós temos aí, entendeu? Tá aí Matias Souza. O que nós temos hoje é uma manifestação desses anjos entre os ocultistas e praticadores. Eles sabem, eles sabem onde eles ficam. A questão das guerras no Monte Hermon, tudo isso é muito esquisito. Tá Ulisses Guimarães. Tá aí o Sinta o Éter. Eva é mãe de toda a humanidade, Adão não. A mistura veio dos gêmeos, um filho da serpente e o outro de Adão. Opa! Tem uma teoria aqui do Sinta o Éter. Ele diz que Eva é a mãe de toda a humanidade, Adão não. No caso ele está dizendo que um dos filhos de Eva era de Adão e o outro era da serpente, do reptiliano. Aí eu já não sei, né, meu irmão? É uma teoria. Tem um experimento de um canal que mostra o Sol estar a 5.000 quilômetros de distância. É impossível. Não entendi o Marcos Ferreira. Sol está mais ou menos, segundo lá os experimentos do Dr. Roboton, né, Samuel Roboton, mais ou menos a 5.000 quilômetros, sim, de altitude. Tá aí o Ronaldo Mendonça. Na medicina, essa parte do nosso cérebro é conhecida como complexo R. Foi pesquisado pelo neurocientista Paul MacLean. Seu livro, The Tiny Brain in Evolution. Diz aqui o Ronaldo Mendonça. Tiago Costa chegou aí agora. E diz aqui o André Costa. Amigos, cuidado com as traduções bíblicas. Tudo depende do grupo que está traduzindo. É melhor ficarmos com pesquisas históricas. Mas a Bíblia ela serve também como instrumento histórico, né? Aqueles que nós não temos dúvidas que ela sofreu adulterações, mas eu tenho só um problema, André Costa. Eles adulteraram, mas eles não conseguiram retirar da escritura a essência, o que importa, né? Então, justamente por eles não compreendê-la, né? Esses caras que tentam adulterar, eles não a compreendem. Então, eles não conseguem de maneira nenhuma retirar a essência, por mais que eles tentem. Então, aquele que lê, né, como deve ler, de forma linear, o capítulo todo, ele não é enganado. Ele consegue enxergar o que quer narrar na realidade ali, né? Então, por mais que eles tentem, eles não conseguem, entendeu? Mas que existem adulterações, nós não temos dúvidas, né? Tá aí o Mazola Sá. No livro dos mortos tem passagens bíblicas escritas em sumério. Diz aí meu irmão Mazola, grande Mazola. Sim, cara, existia, né? Sempre existiu muito sincretismo, né? Então isso ocorre até hoje, né? Esse sincretismo religioso de várias religiões, de várias crenças. Mas tudo, quando você tem assim um objeto, né, de estudo que em todas as culturas você tem, que é no caso os reptilianos, por exemplo, todas as culturas, nas pinturas, você tem a presença desses seres, né? Então difícil, por isso eu creio piamente, não só na existência, como eles estão aqui tomando conta de tudo, né? Eles são o topo da pirâmide, eles são o olho que tudo vê. Eita aí. Vamos lá, deixa eu tentar me adiantar aqui, gente, que eu já me atrasei tudo aqui no chat. Ok.
Deixa eu tentar me adiantar aqui, pessoal, porque... Aí tá aí o Cosdoete. Valeu, meu irmão. Fernando veio perguntando: que tem como você colocar um vídeo aí para debatermos se está realmente batendo no domo? O que batendo no domo, Fernando Vieira? Não entendi. O que batendo no domo? Ah, tá aqui o Misael Caetano falando. É verdade. Lá em Gênesis diz que a serpente ofereceu o fruto para Eva e Eva ofereceu a Adão. Logo após isto acontecer, Eva ficou grávida e só Abel é filho de Adão e Caim não apareceu na genealogia. Entendi. Quem está falando? Foguete? Qual foguete, meu irmão? Fernando Vieira. Eu não tenho notícias de foguete nenhum que tenha batido no domo, né? Eu não tenho notícias disso, mas o que eu tenho notícias são tentativas, né, das bombas atômicas, principalmente da Operação Fishball e nas fases Dominique 1 e 2. Eles não tinham muita noção da altura, eles só descobriram o domo com o Almirante Byrd na Antártida, né, após as expedições. E aí logo depois eles fizeram as operações, a Operação Fishball nas fases Dominique 1 e 2. Então eles soltaram bombas atômicas em grandes altitudes, porém eles não sabiam determinar a altura do domo, né? Então, na realidade, não tem como. Então por isso eles tentaram, ok? Tá aí o Misael Caetano falando que vai me passar um estudo. Valeu, meu irmão. O Fernando Vieira queria colocar um link, né? É só colocar o link aí. Operação, no caso, Fishball, né? Significa Operação Aquário. Fishball é aquário. Nas fases Dominique 1 e 2, no caso Dominique significa do Senhor, portanto, Aquário do Senhor. Era o nome da operação. Logo após as operações do Almirante Byrd na Antártida, eles realizaram essas operações com bombas atômicas em grandes altitudes. Bruno, mas o domo não está muito mais acima? Sim, mas eles não sabiam, né? Eles só sabiam os relatos dos aviões se desintegrando numa barreira. Mas eles não sabiam a que altura era na época. Então logo depois eles descobriram e fundaram a NASA, fundaram um monte de coisa aí para poder criar um mundo Star Trek, né? E o pessoal acredita até hoje. O Eduardo dizendo: as escrituras diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Essa história de Lilith é mitologia babilônica, diz aí o meu irmão Eduardo. Não, Lilith realmente ela não tem nas escrituras, mas essa questão da genealogia de Caim não aparecer na genealogia de Adão é algo interessante a se pesquisar, né? Aí o Vanilton Oliveira: anjos sentinelas não pertencem ao contexto dos anjos caídos. São dois grupos, diz aqui o Vanilton Oliveira. Sim, dos anjos caídos, a informação que nós temos é sobre o hibridismo, né, que eles realizaram ali com as filhas dos homens e que eles se estabeleceram no Monte Hermon. Sobre isso eu tenho absoluta certeza. Tá aí o Luiz de Tadei.
Gassef. Eles atingiam o domo na sua base, que é na Antártida. Não tem como atingir em outro local, diz aí o Gassef. Isso aí. O que atingiu foi os aviões da expedição High Jump, liderada pelo Almirante Byrd. Então lá na Antártida, os aviões se desintegravam na barreira intransponível, como relatou o Almirante Byrd. Agora, na operação Fishball, bombas em grandes altitudes, é porque eles não tinham noção da altura na realidade, na época, né? Jailton José. Bruno, como pode o ônibus espacial não pegar fogo passando a 1.700 graus na reentrada? Eu não acredito nisso, Jailton José. Nem eles sabem, né? Onde termina a atmosfera e começa o vácuo do espaço, eles não têm noção de como eles fazem a reentrada disso, né? É mais uma contradição. A própria NASA afirma que não sabe onde termina a atmosfera e onde começa o vácuo. Então, fica complicado. Arnaldo Santos diz aqui: em todas as lives, Bruno nunca lê meus comentários. Perdão, meu irmão Arnaldo Santos, é porque eu me enrolo muito aqui nos comentários, cara. Você não tem noção. Perdão eu não ter lido seu comentário ainda. Então comenta aí, meu irmão Arnaldo Santos. Grande abraço. Jorge Coelho. Jorge Coelho está perguntando: Bruno, foi nos anos 1958? Não, na realidade, a operação High Jump, da qual descobriu-se o formato da Terra e tudo mais, tudo começou com o Picard, né? Após alguns relatos dele, de quando ele subiu lá com o seu balão, mas a realidade foi com o Almirante Byrd em 1947. Com a expedição com a High Jump, ok? Então lá ele descobriu na realidade tudo e veio passando tudo e começou a dar algumas entrevistas esquisitas. Logo depois ele lidera outra expedição que e nessa altura, depois de 1947, mas o mundo estava vivendo um período de pós-guerra, né? O mundo estava sendo dividido ali, todas as atenções do mundo estavam para isso. Tem que entender o contexto histórico, né? Período pós-guerra. Então o mundo estava ali vivenciando esse momento do pós-guerra. A Europa sendo dividida ali em dois campos de influência, né? Na chamada suposta Guerra Fria ali, dividindo entre União Soviética socialista, Estados Unidos capitalista, né? E tudo mais. As zonas de influência que se estabeleceram ali, o mundo estava voltado para aquilo ali. E em meio a tudo isso, eles realizam a Operação High Jump em 1947. E aí eles descobrem, realmente. Mas como o mundo estava voltado para aquilo ali, eles deixaram um pouco de lado, já sabiam do domo, descobriram, o Almirante Byrd relatou tudo. Aí o que eles fizeram? Em 1957, financiaram outra operação chamada... a primeira foi High Jump, a segunda foi... Meu Deus, como é que eu perco assim? A primeira foi High Jump e a segunda... Cara, a Fishball me confundiu. Se alguém lembrar aí da segunda operação do Almirante Byrd, me ajude aí. High Jump... Deu branco, gente. A segunda operação do Almirante Byrd foi em 1957, que foi já para povoar a Deep Freeze. A segunda operação. Operação Deep Freeze em 1957. Isso aí, Gassef, Deep Freeze. Em 1957, já para povoar, para levar pessoas para viver lá. Estações de pesquisas. Aí eles criam o Tratado da Antártida, né? Um tratado que visa proteger o continente, visa transformar, não pode se comercializar lá, visa proteger realmente o continente antártico, o tratado. Logo depois eles criam a NASA, né? E logo depois começa o lance aí, o mundo está atentado, né? Toda a atenção do mundo está ali para a Guerra Fria, para a suposta corrida espacial, enquanto eles descobrem, né? Enquanto eles estavam descobrindo e pesquisando sobre o domo, sobre a Terra plana, eles estavam
construindo aqui fora um mundo Star Trek, um mundo Star Wars, para as pessoas acreditarem, né? Supostos satélites, suposta ida à Lua, né? Em pleno tempo de tecnologia válvula. Então, na realidade, eles não conseguem passar da órbita baixa até hoje, e eles já foram à Lua em 1969. Então é assim, eles criaram esse mundo de ilusão e o povo acredita até hoje, cara. Infelizmente é difícil tirar isso da cabeça do povo, né? A mídia, na escola, é tudo que você aprende, né? Então, mas eles já sabiam muito bem sobre a planicidade da Terra, eles já sabiam muito bem sobre, depois da Operação High Jump, eles souberam de tudo. Aí logo depois tem a Operação Fishball, com as fases Dominique 1 e 2, ok? Então é isso, gente. O contexto histórico é esse. E assim, não tem como fugir do contexto histórico, né? Tudo acontece no mesmo momento, né? Tudo acontece assim de forma decisiva. Muito a Enciclopédia Americana de 1959, que relata essas descobertas do domo na Antártida. Então tem a fala do Almirante Byrd. Você tem várias coisas que não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. Então o que eles fizeram foi tentar ludibriar o povo com esse mundo, com esse mundo de fantasia, com esse mundo de ficção. E o que eles fizeram foi isso. Mas depois de todos esses acontecimentos, entendeu? E é isso, gente. Infelizmente. Gente, eu gostaria de agradecer demais a presença de todos. Mas aqui está um calor insuportável. E o assunto que eu já vim tratar, eu já falei bastante sobre ele. Já respondi bastante pergunta. Mas eu vou ter que encerrar por aqui. Então a live de hoje, terça-feira, agora teremos outra no sábado, ok? Sábado também entre 18h30 e 19 horas. Quero lembrar, não perca amanhã, ok? O Jornal Astronômico com as principais notícias de astronomia da semana. Não deixe de ajudar na nossa vaquinha, ok? Para a segunda palestra nacional de Terra Plana. Para a gente poder estar espalhando essa verdade aí pelo Brasil inteiro. Conto com o apoio de todos, em nome de todos lá do Centro de Pesquisas Terra Plana Brasil. Muito obrigado ao carinho de todos. Muito boa noite. Se eu esqueci de ver o nome de alguém, se eu esqueci de falar em alguém, peço perdão. Então eu vou dar Arnaldo Santos, Senhorita Lu, minha irmã, boa noite. Miriam Giacomini, boa noite. Marcos Roberto, boa noite, meu irmão. Maicon Magalhães, Rony Nunes, Dionis Carvalho, CK, Jean Couto, Marcos Roberto Santos, Ronaldo Mendonça, Anailton Vieira, João Vitor, Kleberson Monteiro. Tá aí, gente. Boa noite. Se eu esqueci de falar o nome de alguém, se eu esqueci de ler a pergunta de alguém, me perdoe. É bastante gente pra gente estar aqui tentando interagir, mas a gente procura atender da melhor forma. Então, sábado, entre 18h30, tá aí o Rael San, Rodrigo Verdame, Dionatas Pereira. Então, sábado, estaremos aqui de volta entre 18h30 e 19 horas da noite, ok? Fernando Vieira, grande abraço, gente. Até a próxima.